Boa tarde. Esse é o terceiro vídeo sobre idolatria. Então, vou citar uns versículos aqui que possivelmente está referente ao assunto do segundo vídeo sobre idolatria. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então Deus é imortal, é invisível. Invisível. Então, tecnicamente, Deus é espírito. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 14 a 16. Mesma coisa. 14. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder, sempiterno. Amém. Então, Deus é Espírito. Me parece que também em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. No finalzinho do versículo, me parece que é o 4, fala que Deus é Espírito. Vou conferir. Livro 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 3 a 4. Diz assim: Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, que é Satanás, o capiroto, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Jesus Cristo é a imagem de Deus. Tá bom? Em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, também. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Tá bom? Oséias, capítulo 2, versículos 5 a 7. Bom, eu assim recomendo que leia o capítulo 2, principalmente esses capítulos, aliás, esses versículos, porque está no sentido figurado. Então isso aqui é muito importante, que fala da idolatria e o retorno ao verdadeiro Deus. Jeremias, capítulo 2, versículo 5, diz assim: Assim diz o Senhor: quem justiça acharam em mim, vossos pais, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? 11. Alguma nação já trocou seus deuses? Ponto de interrogação. E eles nem sequer são deuses? Ponto de exclamação. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Jeremias capítulo 2, versículo 26. Bom, vou ler o 27. Pois dizem à madeira: você é meu pai, e à pedra: você me deu a luz. Voltaram para mim as costas e não o rosto, mas na hora da adversidade dizem: vem nos salvar. Ponto de interrogação. Jeremias 2, versículo 26, diz assim: como fica confundido o ladrão quando o apanham, assim se confundem os das casas de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes e os seus sacerdotes e os seus profetas, relacionado com a idolatria. Oséias capítulo 13, versículo 2 diz assim: agora eles pecam cada vez mais. Com sua prata fazem ídolos de metal para si, imagens modeladas com muita inteligência, todas elas obras de artesãos. Dizem desse povo: eles oferecem sacrifício humano e beijam os ídolos, feitos em forma de bezerro. Então, isso aqui é a respeito de Baal. Moloque, me parece Baal. Beijava a imagem de Baal. Salmo 115 fala da idolatria.
O ideal é ler desde o começo, mas vou ler só os versículos 4 a 7. Diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se, 8, semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que nele confiam. Ou seja, as pessoas que fazem esses ídolos se tornam como eles. Está profetizado aqui por Deus, pelo nosso Deus. Ezequiel capítulo 7, versículo 20 diz assim: eles tinham orgulho de suas lindas joias, e as usavam para fazer os seus ídolos repugnantes e as suas imagens detestáveis. Por isso, tornarei essas coisas em algo impuro para eles. 1 Reis, capítulo 19, versículo 18, diz assim: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, 7.000 almas em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Ou seja, todos que não se submeteram a Baal, Deus reservou 7.000 almas. Então, ele me parece que foi Elias que questionou com Deus, que mataram os profetas de Deus e só sobrou ele, e Deus respondeu: não, eu fiz sobrar 7.000 almas em Israel, os remanescentes, que não se ajoelharam e não se dobraram e não beijaram a Baal. Oséias capítulo 13, versículos de 4 a 11. Eu vou ler só o versículo 4 na Bíblia, diz assim: todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Muitos vivem no mesmo contexto de idolatria, como Israel vivia. São pessoas que se ajoelham aos pés de imagens. Exemplo, Nossa Senhora Aparecida, sem aceitarem a realidade, que essa imagem é uma escultura achada na lama de um riacho e que nada pode fazer por elas. E não é a mãe do Senhor Jesus Cristo, do Deus. Sim, a mãe do homem Jesus, mas não do Deus. Porque se fosse de Deus, Maria teria que nascer antes da fundação do mundo, antes de Jesus. Aí sim ela seria uma deusa. Então ela é mãe do homem para aquele. Então Jesus, ele é tanto, tem a natureza divina como humana. Ela foi o veículo para que Deus viesse aqui na Terra. O homem, Jesus, 100% homem e 100% Deus. Vírgula. Mais uma representação. Reprisando aqui, Nossa Senhora Aparecida, sem aceitarem a realidade que é uma escultura achada na lama de um riacho e que nada pode fazer por elas. E não é a mãe do Senhor Jesus, mas é uma representação mal feita, produto de mais um conto do vigário. Continuando, quantas são as pessoas que fazem sacrifícios diante de imagens, andando ou subindo de joelhos escadarias de igrejas? Vamos ler aqui lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação, né, é pela graça. A graça é dom imerecido. Ninguém merece. Dado por Deus. E não é pelas obras. A salvação não é pelas obras. Através de sacrifícios. Continuando. Eu vou ler aqui também Romanos 1,17.
porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, Romanos capítulo 1, versículo 17, aqui está o segredo, que é pela fé, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Tá bom? Vamos continuando então. No final do ano, muitos... Vou voltar aqui um assunto antes aqui. No Brasil, oferecem doces a Cosme e Damião. No final do ano, muitos correm para as praias e fazem oferendas a Iemanjá. Isso é pura idolatria, servir a outros deuses. Outro assunto, consequências da idolatria, mesmo assunto, mas outro tópico. Quando o homem de Deus destrói os ídolos, levando o povo a sair da idolatria, vemos prosperidade, fartura e vitórias. Sempre que o povo ficava na idolatria em Israel, o contrário acontecia. Guerras, destruições, mortes, pragas, enfermidades, e Deus não podia fazer nada. Está lá em Isaías, capítulo 57, versículo 8, 12 e 13. Eu vou ler esses versículos. Pessoal, o importante aqui não é a minha aparência, nem a minha voz aqui, nem o meu boneco está na minha cabeça, porque está meio frio, úmido. Estou quase pegando uma gripe. O importante aqui é o assunto, a palavra de Deus. Isaías 57, versículo 13. Vou ler só esse versículo aqui, que é mais notável. Quando, não que seja mais, todos são notáveis, esse aqui é mais, que dá mais representação ao assunto aqui. Quando clamares, livrem-te os ídolos que ajuntaste, mas o vento a todos levará, e um assopro os arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra e herdará o meu santo monte. Me lembrei de um versículo, Naum capítulo 7, versículo 3, se não falha a memória, diz assim, se eu errei o versículo, não é importante, o importante é o assunto. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que confiam nele. Está relacionado aqui, tá bom? Eu vou encerrar esse vídeo, mas vou deixar um versículo aqui em Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Tá bom? Amém? Agora nós vamos para o próximo outro vídeo.